Oi gente, aqui é a Júlia Sodré, diretora da equipe de redação do curso Explica Enem, e no vídeo de hoje, dando continuidade à série de vídeos sobre a estrutura da redação no Enem, a gente vai falar sobre o parágrafo de conclusão. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre o parágrafo conclusivo da redação no Enem é pensar em proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É a forma que você vai encontrar, você candidato que está escrevendo a sua redação, é a forma que você vai encontrar de acordo com o que você apresentou no seu texto, de acordo com os seus argumentos e com o seu entendimento daquele problema, é a forma que você vai encontrar de resolver a problemática em questão. Então, em um tema como, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema, se você decide que a sua tese vai ser em cima da questão do desinteresse da população pela cultura e da desigualdade socioespacial, você vai ter que elaborar uma proposta de intervenção que solucione esses dois problemas. Mas afinal, como montar a tal proposta de intervenção? A primeira coisa que você precisa saber é que a proposta de intervenção necessariamente precisa apresentar 5 elementos. E que elementos são esses? Número 1, ação. O que vai ser feito para resolver a problemática que você desenvolveu ao longo do seu texto? O que vai resolver, o que vai solucionar todos esses problemas que você mostrou ao longo da sua argumentação? Segundo, agente. Quem vai resolver, quem vai realizar, quem vai performar essa ação que você acaba de propor? Terceiro, meio ou modo. Como que essa ação vai ser realizada? Por qual forma, por qual meio, de que modo? Quarto, efeito ou finalidade. Com que finalidade, para que essa ação vai ser feita? Qual é o objetivo? E quinto, detalhamento, que é simplesmente detalhar um desses elementos. Bom, para vocês entenderem como que esses elementos vão aparecer na sua proposta de intervenção, com que carinha que eles vão aparecer, eu selecionei aqui um trecho de uma redação nota 1000, um parágrafo conclusivo de uma redação nota 1000, para a gente entender exatamente como que esses elementos vão se traduzir em palavras. Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante replanejamento orçamentário que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Então, vamos por partes. Cadê os elementos aí? Como que esse aluno, como que esse candidato desenvolveu esses 5 elementos que a gente acabou de falar só nessa proposta? Porque nessas 4, 5 linhas ele já conseguiu desenvolver uma proposta completa. E logo em seguida ele ainda desenvolve mais uma proposta, que é um ponto super positivo também, você trazer mais de uma proposta, trazer 2 propostas. O importante é que essas propostas estejam completas. A gente não pode, se a gente traz 2 propostas no parágrafo conclusivo, a gente não pode trazer uma proposta com 3 elementos e outra com 2. Os 5 elementos têm que estar presentes nas 2 propostas. Então vamos por partes tentar identificar como cada elemento vai aparecer ao longo dessa proposta. Primeiro lugar, ação. O que vai ser feito? De acordo com esse aluno, intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país. Segundo ele, é assim que a gente pode solucionar a problemática em questão. Uma coisa importante da gente sinalizar é que a ação sempre tem que ser uma coisa concreta. Então não adianta a gente trazer como ação, por exemplo, conscientizar a população. A gente precisa pensar em ações concretas que possam ser tiradas do papel. Então quando a gente fala em, por exemplo, investimento no acesso à produção cultural do país, a gente está falando de uma coisa que é concreta e que pode sair do papel. Não basta a gente pensar no plano na teoria, tem que ser um plano que possa ser colocado na prática. Segundo lugar, agente. Quem vai performar essa ação que ele acaba de propor? Segundo ele, o poder público. Lembrando que quando a gente fala em agente, a gente também tem que pensar em agentes concretos, agentes específicos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num tema relacionado à educação, como, por exemplo, bullying nas escolas, qual é o primeiro agente que vai aparecer na nossa cabeça? O Ministério da Educação, porque é o órgão competente por esse eixo temático. É importante a gente ressaltar também que alguns órgãos, como por exemplo, alguns agentes, como por exemplo Estado, governo, não devem aparecer muito na nossa proposta de intervenção. Por quê? Porque eles são muito vagos. Então quando a gente está pensando no agente que vai de fato solucionar aquele problema, a gente precisa pensar no agente mais específico possível. Então quando a gente fala em educação, Ministério da Educação, escolas, universidades e assim por diante. Porque são órgãos, são agentes, instituições que têm a ver diretamente com a problemática em questão.
Isso porque a gente precisa entender que o Estado é como se fosse um grande organismo. O Estado, o governo, é como se fosse um grande organismo e aí dentro dele a gente tem vários órgãos diferentes que vão desempenhar funções diferentes, que nem no corpo humano. Então não basta você dizer que o Estado vai resolver aquele problema, você tem que me dizer quem dentro do Estado vai resolver aquele problema. Então, como a gente acabou de falar, se a gente está falando de um tema que tem a ver com a educação, não é suficiente eu falar que o Estado precisa resolver esse problema de tal forma. A gente precisa falar que o Ministério da Educação vai resolver aquele problema, ou que as escolas vão resolver aquele problema, ou as universidades e assim por diante. Terceiro lugar, meio ou modo, ou seja, como que esse problema vai ser solucionado. De acordo com esse aluno, é mediante o replanejamento orçamentário, ou seja, reorganizar as contas do poder público para que eles consigam reverter a verba para solucionar esse problema. É importante a gente destacar que geralmente o meio vai ser introduzido por algum tipo de expressão como, por exemplo, por modo de, por meio de, através, mediante. Essas expressõezinhas deixam bem claro que você está começando a introduzir o elemento meio. Quarto lugar, efeito ou finalidade. Aqui o efeito ou a finalidade vai aparecer nessa expressãozinha, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Esse é o motivo pelo qual o candidato acredita que essas ações precisam ser realizadas. Esse é o porquê da questão. Interessante a gente também destacar as expressões que costumam aparecer quando a gente vai falar sobre o efeito. Geralmente a gente vai ver um visando a, ou a fim de, com o propósito de e assim por diante. Quinto lugar, detalhamento. Como a gente já falou aqui, o detalhamento pode ser de qualquer elemento que você queira. Aqui, no caso, ele escolheu fazer um detalhamento do meio. Como é que esse detalhamento apareceu, então? Lembra quando a gente falou que o meio seria o replanejamento orçamentário? Logo depois, ele escreve que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas dos municípios com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta. Ou seja, que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios. Esse é o detalhamento do meio, porque para ele não bastou falar só replanejamento orçamentário. Como que esse replanejamento orçamentário vai se dar? Qual é o detalhamento? Detalhe, fala um pouco mais sobre esse tipo de replanejamento orçamentário. E aí que tá, viabilizando a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios. Então é mais ou menos assim que os 5 elementos vão aparecer numa proposta de intervenção. Lembrando que ele escreve mais uma proposta e a gente vai dar uma analisada nessa proposta também, só que agora de uma forma um pouco mais breve. Então vamos lá. Outro sim, as instituições de ensino, como as escolas e as universidades, a gente, devem promover a democratização do acesso ao cinema, ação, por meio da exibição gratuita de filmes, meio ou modo, em, por exemplo, auditórios e quadras escolares em horários noturnos. Mais uma vez ele escolhe fazer o detalhamento do meio, ou seja, ele quer especificar mais como que esse meio, que é a exibição gratuita de filmes, vai se dar. E aí, por fim, ele acaba com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Com o fito de, quer dizer com o objetivo de, ou seja, é o efeito, é a finalidade dessa proposta. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido entender como funciona o parágrafo conclusivo no Enem e a importância da proposta de intervenção nesse parágrafo. Lembrando que é essencial que essa proposta seja uma proposta real, concreta e que possa ser tirada do papel, porque é isso que o Enem espera de você. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!